Então, gente, agora vamos para a prática 1. A gente vai ver sobre fazer uma regressão e mexer com o Multilayer Perceptron, né, com rede neural básica usando só camadas densas. Então aqui é o Google Colab, que a gente viu na nossa prática 0, que é a nossa principal plataforma para fazer isso. A primeira vantagem é que ele é um notebook, que ajuda muito nessa questão de prototipagem. E segunda, que a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente vai lidando com redes mais profundas, é que você pode usar ele para... eles te dão GPUs de graça, e GPUs são muito úteis para qualquer coisa relacionada a deep learning. Na verdade, elas são basicamente necessárias mesmo, não é nem úteis. Então, beleza, nessa primeira prática, qual é a ideia? A gente vai aprender a carregar um dataset do Keras, vai aprender a usar a classe Sequential também do Keras para criar redes neurais simples. Quando eu digo simples, quer dizer que elas são redes neurais que basicamente entra o dado numa camada, dessa camada vai para a próxima, dessa camada vai para a próxima, até a camada final. Então não tem aquelas coisas como a ResNet ou como a Inception, em que entra aqui o dado, vai para a próxima, e aí aqui a gente passa uma conexão residual que vem para frente, ou então, por exemplo, a Inception, que entrava o dado, ele passava para várias camadas diferentes, e aí depois essas camadas você concatenava no final. Não, aqui vai ser realmente uma rede bem simples, que ela só, o dado ele entra no camada e vai seguindo sequencialmente até a saída dele. Então, primeiro vamos carregar os dados, vai ser o MNIST dessa vez. Tá? Então, a gente vai importar aqui o TensorFlow, tal. E vamos carregar o MNIST. O MNIST ele é um conjunto de dados famoso, ele é da década de 90, eu creio. E eles são 60 mil dígitos preto e branco. Aliás, são 70 mil, mas a gente usa 60 mil ou 50 mil para treino, depende um pouco. Mas eles são 70 mil dígitos preto e branco, que estão aqui representados como uma imagem como uma imagem de 28 por 28. Então, essa é a coisa geral dele. Dígitos 0 a 9, são os 10 dígitos, e uma quantidade igual deles. Então, é um dataset balanceado, bem direto, assim. Na época, quando ele surgiu, quando usaram ele para treinar redes neurais, ele era assim bem relevante, né? Foi usado para correios, para tentar ler os CEPs que as pessoas digitavam, reconhecer mais rápido. Hoje em dia, ele é usado mais como para ensino, como um dataset de brinquedo, tipo, eu tenho uma ideia, vou ver se eu valido aqui rapidinho no MNIST, tipo, se a sua ideia for ruim no MNIST, as chances dela ser ruim em geral são altas, mas não tome decisões precipitadas. O MNIST também é um dataset muito simples. Então, às vezes, coisas que melhoram no MNIST não melhoram na vida real, coisas que não ajudam tanto no MNIST ajudam na vida real, ele não te permite realmente entender, assim, profundamente se aquela sua técnica está ou não melhorando, se ela tem algum efeito real. Mas ele é útil para ensino, ele é bem simples, ele é pequeno, então vamos começar com ele. Na próxima aula a gente já vai estar mexendo com um dataset mais de verdade mesmo. Então aqui eu vou usar também, novamente, nessa primeira aula, a gente primeiro engatinha para depois andar e depois correr. Nessa primeira aula aqui, nós vamos carregar os dados usando o Keras. Então o Keras ele tem alguns conjuntos de dados nele. E é assim que você carrega a partir dele. Então você só vai chamar esse load data e vai vir esses dois pares de dados de treino, o X do treino e o rótulo do treino, e os dados de teste, o X do teste e o Y do teste. Mais pra frente, na próxima aula já, a gente vai ver como usar o dataset do TensorFlow, que ele tem, sei lá, eu vou chutar umas 10 vezes mais conjunto de dados que o Keras, já é uma ajuda. E mais pra frente a gente vai ver como usar o TensorFlow para carregar dados que você tem na memória. Que aí, por exemplo, você pode usar o seu próprio dataset, você usa o TensorFlow para carregar esses dados. Você não vai estar mais limitado a usar só os datasets que eles suportam oficialmente. Beleza, a primeira parte que a gente tem que fazer. Redes neurais, quando elas são treinadas com gradiente descendente, elas lidam melhor com dados em intervalos pequenos. Isso aqui ajuda os pesos a não terem que crescer tanto, ajuda a você não terminar estourando o inteiro, tendo problema de precisão, esse tipo de coisa. Então, idealmente, você quer que os dados estejam entre 0, 1 ou menos 1, 1, tenham um intervalozinho pequeno. E aqui eu pedi para normalizar os dados. Então, bora fazer a versão simples disso, que é colocar entre 0 e 1. Você também poderia fazer a versão mais... Você poderia fazer a versão mais complexa de colocar entre menos 1 e 1, mas não é uma diferença muito grande, não é um código muito difícil. Tá, os nossos dados, eles são
eles são meio que pixels, preto e branco, então vai ser um cara que ele está variando de 0 a 255. Se ele está de 0 a 255, eu quero que ele fique entre 0 e 1, eu só divido aqui por 255 e acabou. Mesma coisa para esse. Então pronto, isso aqui está resolvido, os valores estão devidamente normalizados. Se eu quisesse colocar entre menos 1 e 1, você só tinha que subtrair metade de 255, que eu acho que é 175.5, talvez? 177.5. E aí, agora os valores eles iam estar entre menos 177.5 e 177.5. E aí você dividia por esse mesmo valor, em vez de por 255. Você fazia isso aqui. E agora os seus valores iam ficar entre menos 1 e 1. Mas não vamos fazer isso, a gente vai deixar aqui de 0 a 255 mesmo. Então, bora lá. Vou falar aqui dos modelos. Começar com regressão. Quando vocês estiverem recebendo isso, ele já vai estar escrito modelos. Mas tudo bem. Perdão, o inglês gratuito. Então, vamos primeiro fazer uma regressão simples. Vai ser só o equivalente a uma regressão... uma regressão logística multinomial isso aqui. Então, que como a gente viu, é mesmo que uma rede neural que só tem uma camada. Então, isso aqui é a parte que já está resolvida para vocês. A gente vai usar o keras.sequential. Isso é, como eu disse, a classe do keras que vai criar uma rede neural que é totalmente sequencial. Ela vai ter aqui camada de entrada, vai para um cara, camada, até ter a saída. Para você instanciar ela, na verdade, tem alguns jeitos. O jeito que a gente está fazendo aqui é a gente passa uma lista com as camadas. Então, passar uma listazinha de Python aqui, os colchetes. E aí dentro a gente passa, separado por vírgula, todas as camadas que a gente vai usar. Tem outro jeito legal também, você instancia ela vazia. E aí você vai chamando, por exemplo, nesse caso, model.add. E aí dentro do... outro jeito de fazer seria isso aqui. Está no escuro, perdão. Model ia receber o tf.keras.sequential. E aí aqui a gente ia fazer model.add. E aí a gente ia passar as camadas. A primeira camada que a gente vai passar é a camada de flatten. O que ela faz é pegar essa nossa entrada, que está vindo como uma matriz 28 por 28, e transformar ela num vetor só, porque nas nossas camadas densas elas recebem um vetor como entrada. Então ela vai pegar essa 28 por 28 e vai transformar num vetor de 784 dimensões. Beleza. Como essa é a primeira camada de um modelo sequencial, e eu creio que principalmente de um modelo com camadas densas, a gente tem que explicar para ele qual é que é o formato da entrada. Então eu passo aqui input shape 28 por 28, que é o formato do MNIST. Para as camadas seguintes, como no caso vai ser aqui essa nossa camada densa, você não precisa passar o formato, porque o próprio Keras ele vai inferir qual é que é a saída dessa rede e colocar como sendo o formato da entrada da próxima, dessa camada, e vai colocar isso como sendo o formato da entrada da próxima. Então você só precisa colocar na primeira camada do seu modelo. A partir daí, o Keras ele vai inferir tudo sozinho. Então aqui vai ser esse cara e a gente vai mandar um model.add e passa isso. Então esses são os dois jeitos de você fazer isso que a gente quer fazer, de instanciar um modelo sequencial. Você pode passar a primeira lista, ou então você pode sair dando esse add. Uma coisa importante é que aqui nós estamos usando a nossa camada densa, aquela camada mais simples que a gente viu, camada linear, camada afim, como for. E esse parâmetro aqui, esse 10, ele é o número de neurônios dela. Então, como a gente está fazendo aqui só uma regressão, o que a gente vai ter? Vai ter uma entrada que ela vai parar numa saída, que é o número de classes. A gente tem os dígitos 0 a 9, então nós temos 10 classes. Se você quiser, você poderia passar uma função de ativação aqui dentro. Por exemplo, você passa aqui activation, e você poderia passar a sigmoid, por exemplo. Sigmoid. Outra opção seria você passar a softmax. Então, se quiser uma ativação, você faz isso. Por que nós não vamos fazer essas duas coisas? Primeiro, é um problema de uma classe só. Os nossos dígitos eles só podem ser uma classe. Eles só podem ser 0, 1, 2, 9. Eles não podem ser mais de um dígito ao mesmo tempo.
Então, em geral, a gente não usa sigmoid, a gente usa softmax. Mas o ponto também mais importante é que o TensorFlow, se você passar para ele essa saída sem ter passado pela normalização do softmax, ele consegue computar a nossa função de custo de um jeito mais computacionalmente estável. E aí a gente quer muito isso, né? Porque a última coisa que a gente quer é estar tendo problema porque o nosso computador não está fazendo uma multiplicação e dando um resultado errado, fazendo a divisão e dando um resultado errado, né? Com problema de precisão. Então a gente não vai colocar nenhuma função de ativação nessa camada final. Beleza? Então, tendo feito isso, a gente pode rodar aqui. Como você rodaria esse modelo? Você só chama o modelo, como se ele fosse uma função, e dentro dele você passa o exemplo que você quer olhar. Então você passa aqui o exemplo, tal, e está aqui a predição dele, que são vários números que a gente não entende muito bem. Se você quiser ver isso como meio que as probabilidades da softmax, você pode só passar essa função, a softmax, como... Você pode só passar as suas previsões como entrada para a softmax. E aqui a gente tem que esse modelo totalmente não treinado e basicamente aleatório está dando, sei lá, probabilidade de 5% para ser um 0, 13% para ser um, tal. Isso aqui não garante nada. Isso aqui não garante nada, porque esse modelo não está treinado. Então isso aqui é mais uma curiosidade. Depois que o modelo estiver treinado, aí realmente, se você fizer isso, vai aparecer coisas que fazem sentido. Por que probabilidades entre aspas? Porque para uma regressão, isso são probabilidades mesmo, então ok, aqui seriam probabilidades, faz sentido. Para redes neurais profundas, já não é tanto assim. No fundo, durante a nossa otimização, o que a gente termina fazendo é o cara com maior valor, com maior score, é o cara mais provável, pelo treinamento da rede. E os outros caras não são o cara mais provável. Você não tem nem garantia direito que eles estão ordenados. Talvez o segundo lugar não seja necessariamente o melhor, assim, mais ou menos. E o pior de tudo mesmo é que se você passar um softmax, aquilo não são probabilidades. Se você pegar um cara que ele diz que tem uma classe com 80% de chance, não necessariamente 80% das vezes que ele fala isso, o objeto está na classe certa. Então, a gente diz, é um problema de calibragem, não são probabilidades de verdade. Ele está mais ranqueando elas do que realmente gerando um valor que faça sentido como probabilidade. Aqui a gente instancia a nossa loss. Tá. Então, essa função aqui, ela é a Sparse Categorical Cross Entropy, ela é a entropia cruzada, basicamente, só que é uma das versões do TensorFlow da entropia cruzada. E o que é que tem de especial nela? Primeiro, tem esse from logits, que pode ser true ou false. Se você passar ele true, que é o que a gente está fazendo, ele está esperando os scores da rede sem estarem normalizados. Está esperando só a saída da camada nua e crua. Se você passar false, ele vai estar esperando realmente, depois da normalização do softmax, como se fossem as probabilidades. Beleza, e essa parte de sparse categorical? O que importa aqui é o seguinte, você vai mandar esse seu vetor e o que é o verdadeiro, o y correto, você vai passar como sendo a classe dele, o índice da classe. Então, por exemplo, o 0 é o índice 0, o 1 é o índice 1, o 2 é o índice 2, o 5 é o índice 5. O que é óbvio para MNIST, porque são só os dígitos de 0 a 9. Imagine agora que você vai classificar raças de cachorro. Pode ser que Pinscher seja o 0, o Chihuahua seja o 1, um Pitbull seja o 2 e tal. Então, o que você vai ter que passar como outro cara é só mesmo o índice correto. Outras versões dessa softmax, da cross entropy aqui, elas podem receber, por exemplo, um vetor one hot, né, que vai ter 0 nas classes erradas e 1 na classe certa. Outra coisa também é que se você quisesse fazer a from logits passar false, passar aqui uma softmax, o problema, novamente, como eu tinha falado, é essa questão de estabilidade. Se você passar isso aqui, ela tem estabilidade numérica melhor, nas outras vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Se você for passar o from logits como true e passar só os scores, elas têm uma estabilidade melhor. Então vamos rodar ela. Agora vamos compilar o nosso modelo. Compilar no Keras o modelo, você tem que passar o otimizador, a função de perda, e a métrica. São várias métricas. Então a gente vai olhar aqui a acurácia. Dependendo do problema, você pode querer usar mais métricas. O otimizador nós vamos passar o Adam. Na hora que a gente está passando ele como um string. Se você quiser mudar os parâmetros, eu quero passar um gradiente descendente com learning rate 0.03 e um momentum de tal. Aí você vai instanciar um objeto do Keras, a gente vai ver isso mais para frente, e aí você passa esses valores e passa aqui como o objeto de otimizador em vez de só um string. Agora a gente vai treinar a gente treina a rede usando o model.fit. A gente tem que passar alguns parâmetros. Primeiro o x-treino e o y-treino, que são os nossos dados de treino, né?
obviamente que a rede precisa disso. Aqui depois a gente colocar as épocas é o número de épocas do treinamento, então a priori é o número de vezes que a sua rede vai ver todo o conjunto de treino para ser otimizada. O batch size é o tamanho dos batch sizes do nosso gradiente descendente estocástico, então aqui quer dizer que vai ser sempre pegar 64 imagens, passar e comparar com as saídas. E esse validation split ele não é obrigatório, mas é boa prática. É boa prática porque te ajuda a checar se está rolando algum overfit, ou então para você poder testar os seus parâmetros, você vai testando, vai vendo como é que vai na validação, porque se você for comparar essas coisas com o teste, você termina overfitando no teste. Opa, eu esqueci de compilar o modelo, perdão. E agora a gente passa o modo evaluate, que ele vai nos dizer o valor do custo e das métricas que a gente quer. Então tá aqui, beleza. Agora vamos para a parte nova. O que é que eu falei? A gente quer criar agora uma rede com mais camadas. Bem, eu vou pegar a versão original aqui. Isso aqui ela já nos dá uma rede como se fosse de uma camada só, uma rede de uma camada. Eu vou adicionar aqui. Opa. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar só uma camada aqui no meio. Então, para lá. Primeiro, eu recomendei tamanho 1000. Pelo menos eu tenho que seguir minha recomendação, então eu vou usar 1000 aqui. E note, lembra que camadas intermediárias na rede neural a gente tem que ter funções de ativação, senão ela é tipo só uma matriz mesmo. Não é várias combinações de multiplicações de matrizes e função de ativação. Então a gente precisa da função de ativação no meio da não linearidade para a rede neural realmente ter o poder dela. Então aqui eu vou passar, como eu disse, vamos com coisa básica mesmo, só a Relu. Note como essa rede é muito pequena, né, só 2 camadas, você poderia passar a sigmoid que ela conseguiu otimizar bem também. Então assim, aqui Relu, sigmoid, o problema é simples também, basicamente o que você colocar aqui está valendo. Agora, gente, a perda é a mesma, não tem por que reinstanciar. Como eu disse, quando você está fazendo teste rápido, use o Adam. Então, realmente eu posso só manter isso aqui igual. E o treino, do mesmo jeito, não tem por que tornar mais complexo do que está. E aí vamos só olhar aqui. A acurácia final de treino foi 92%. A acurácia final de validação foi 93%. E a acurácia final do teste foi 92% também. Nesse aqui você vai ver que ele rapidamente já está tanto no treino quanto na validação com a acurácia bem maior. Então, bora pegar já aqui o que a gente fez para fazer a evaluation, para ver o quão bom ele está. Vou deixar aqui para rodar assim que terminar. E ele fez aqui a evaluation e terminou com 97,8%, quase 98%, comparado com os 92%. Então você já viu aqui que assim, a gente só adicionou uma camada e a acurácia já melhorou de forma considerável, né? Se você for pensar, por exemplo, no erro, o erro daqui está em torno de 8%, o erro daqui está em torno de 2%. Então o erro está 4 vezes menor, foi uma melhora considerável mesmo. Você vê que a loss caiu bastante. Então assim, basicamente é isso. Se você quiser você pode brincar um pouco mais, eu sempre acho legal. Infelizmente o MNIST é bem simples, então talvez você não ganhe tantas vantagens, mas a partir da aula que vem, quando a gente for ver um dataset mais sério, aí vocês vão poder experimentar por um bom tempo, na verdade. Então, sei lá, aqui a gente foi de 1000 camadas, eu posso já voltar a diminuir e colocar 500 neurônios nessa segunda camada, por exemplo, mandar rodar, já vai ficar um pouquinho mais lento, porque a gente está agora com em torno de 50 vezes mais parâmetros que antes. Mas ainda assim, se pá, a gente consegue ver isso aqui rodando a tempo. Aqui seria um momento para usar uma GPU, na verdade. Recomendo em casos mais reais. Então, basicamente é isso, gente. Se quiserem, já acabou de conteúdo. Agora é só a gente esperar aqui treinar. Na aula que vem eu vou mostrar como usar a GPU. Ela geralmente deixa o treinamento 20 vezes mais rápido. Então, isso aqui estaria acontecendo em
basicamente 1 segundo por loop desse ou até menos, em vez dos 14 segundos que está demorando. Então, não se assustem, não fiquem, nossa, meu Deus, um exemplo super simples e eu preciso de minutos para conseguir rodar ele. Não, isso aqui é realmente porque eu estou deixando essa primeira aula prática mais leve ainda. Quando a gente tiver na próxima aula, a gente vai ver como usar o TensorFlow para pegar conjuntos de dados, como pegar um conjunto de dados mais sério e como usar várias coisas algo bem mais próximo da realidade do que essa aqui. E ele terminou e também ficou em torno de 98. Beleza, então é isto.